Unidade 14, plural. Está escrito em português a palavra plural? Na verdade, plural é uma palavra que nós chamamos de cognato. Ela é escrita em português e em inglês da mesma forma e possui o mesmo significado. Então, em português eu digo plural, em inglês eu digo plural. Plural form of nouns, ou seja, forma plural dos substantivos. Eu tenho uma frase logo abaixo ao título desta unidade, onde está escrito: The plural in English is often more as. Ou seja, o plural em inglês é often. Often é frequentemente, na maior parte das vezes, com frequência. Então, o plural em inglês é frequentemente adicionar essa palavra. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra flower, que é flor, o plural flores são flowers, ok? Se eu tenho a palavra boat, que é barco em inglês, o plural é boats. Se eu tenho a palavra car em inglês, que é carro, o plural é cars. Se eu tenho a palavra boy, que é menino, garoto em inglês, o plural é boys. Se eu tenho a palavra girl, que é garota, o plural é girls. Então, a forma plural em inglês é frequentemente adicionar a letra S, assim como o português da mesma maneira. The plural in English is often more as. The plural in English is often more as. The plural in English is often more as. Ok. Mas existem algumas palavras, tanto em português quanto em inglês, onde eu não vou colocar a letra S, eu preciso mudar, eu tenho uma determinada regra. Isso também se assemelha ao português, porque em português, por exemplo, algumas palavras eu não vou colocar S no plural, eu preciso mudar. Por exemplo, a palavra flor em português, eu não vou escrever flores, fica errado. Então eu tenho uma adaptação, flor, flores. Repare que a palavra terminou em R, então eu tenho que colocar um S. Flor, flores, ES, ok? Trator, tratores. Amor, amores. Então eu já montei uma regra. Palavras em português que terminam em R, eu coloco E e S, ok? E dessa maneira eu vou ter o plural em português. O inglês da mesma forma, determinadas palavras que terminam com determinadas letras, eu também tenho que mudar. Não esquecendo dessa frase que está selecionada na tela. A grande maioria dos casos, basta que eu coloque o S no final. Mas alguns não são assim. Então, vamos ver o caso aí dos plurais em inglês. Substantivos plurais, plural nouns in English. Então, repare que eu tenho algumas construções. Os plurais em geral em inglês, eles acrescentam-se o S, como disse aquela primeira frase. Então, repare, car, cars, dog, dogs, book, books, house, houses, apple, apples. Porém, quando a palavra terminar em S, CH, SH, X ou Z, eu tenho algumas diferenças. Por exemplo, bus, buses, match, que pode ser uma partida, matches, dish, que é prato, dishes, pratos, box, que é caixa, boxes, caixas. Quando a palavra terminar em F ou FE, leaf, folha, leaves, wolf, lobo, wolves, lobos, life, vida, lives, vidas, knife, faca, knives, facas, ok? Se a palavra terminar em Y, porém com vogal e Y, basta acrescentar o S. Ou seja, nesta tabela onde eu tenho add, repare que eu tenho add. Add significa adicione. Então, adicione. Day, days. Key, keys, que seriam chaves. Boy, menino, boys. Guy, cara, guys. Donkey, donkeys. Porém, se ela tiver a consoante e o Y, aí eu preciso colocar o I, E, S. Por exemplo, city, cities. Baby,
babies, story, stories, party, parties, country, countries, ok? Existem também alguns plurais que são irregulares. O que são os plurais irregulares? São aqueles plurais onde a palavra se modifica. Eu não vou modificar apenas o final ou colocar um S. Existe uma lista com algumas palavras muito comuns e o plural dessas palavras comuns em inglês é irregular. A princípio, para quem nunca estudou inglês, essa lição parece ser extremamente difícil, mas com o passar do tempo, essas palavras acabam sendo memorizadas. Muita gente já me fez a seguinte pergunta: por que eu já vi a palavra homem escrita com a letra A e com a letra E? Qual é a forma correta? Na verdade, trata-se de um caso de plural. Man com a letra A significa homem, singular. Man com a letra E significa homens, plural. O mesmo exemplo para woman, women. Então, woman com a letra A, mulher. Women com a letra E, mulheres. Child, criança. Children, crianças. Foot, pé. Feet, pés. Tooth, dente. Teeth, dentes. Mouse, rato. Mice, ratos. Person, pessoa. People, pessoas. No caso da palavra mouse e mice, refere-se sempre a um ratinho de pequeno porte, um ratinho bonitinho, um camundongo. Mouse, mice, ok? Palavras que terminam na vogal O. Por exemplo, zoo, zoos, radio, radios, stereo, stereos, video, videos, kangaroo, kangaroos. No caso da palavra que termina com consoante e O, eu vou adicionar ES. Hero, heroes. Ok? Tomato, tomatoes. Potato, potatoes. Echo, echoes. Ok? Essas são as principais regras do plural em inglês. Repare que não são apenas algumas regras, são várias regras e que nós vamos fazer um estudo, nós vamos ler essa tabela com uma certa frequência, buscando a memorização, ok? Na nossa apostila, tanto a apostila em PDF quanto a apostila impressa, eu tenho alguns exemplos. Vamos ver como eu preencheria. Write the plural, escreva o plural. A primeira palavra é a palavra flower. Flower, flowers, basta que você acrescente a letra S. Boat, barco, boats, basta acrescentar a letra S. Depois, city, termina em Y. Cities, coloco I-E-S, cities. Knife, faca, termina com F-E, então eu vou trocar o F pelo V, knives. Family, families. Holiday, holidays, apenas com a letra S, porque termina em AY. Person, plural, people. Language, plural, basta acrescentar o S, languages. Watch, watch, relógio de pulso, termina com CH, portanto adiciono ES, watches. Umbrella, umbrella, guarda-chuva, plural, umbrellas, basta colocar a letra S. Woman, plural, women, troque a letra A do final pela letra E. E women, mulheres. Address, address termina com SS, regra, colocar ES, addresses. Sandwich, sandwich termina com SH, com CH, portanto você vai colocar ES, sandwiches. Foot, plural irregular, feet, é o plural dele, pés. Potato, potatoes, a regra determina que você coloque ES, potatoes. Leaf, que é folha, leaves, você vai tirar a letra F e vai colocar o V, leaves. City, cities, letra I, E, S, remove o Y e coloca IES. Country, que é país, remove o Y, IES, countries, ok? Muito bem. O plural não é apenas restrito a
palavras que você vai colocar ao plural, mas também a concordância das frases e dos textos. Isso é importante. Olhe esse exercício número 2. Put, coloque in, dentro, ou seja, coloque dentro, preencha. Put in, is or are. Lembre-se, is é singular, é ou está. Are, plural, são ou estão. Na primeira frase eu tenho my hands, minhas mãos. Eu digo como? Minhas mãos estão frias ou minhas mãos estão frias? Estão, portanto, are. Segundo caso, meu nariz está frio ou meu nariz estão frio? Meu nariz está frio, portanto, is. Terceiro caso, meus pés estão frios, portanto, my feet are cold. Se eu não falar my feet are cold, eu estarei dizendo meus pés está frio. Próximo caso, uma pergunta: onde está minha câmera? Where is my camera? Onde está minha câmera? Onde estão as crianças? Portanto, where are the children? Seu casaco está sujo. Your coat is dirty. Ok? Recapitulando, primeira frase, my hands are cold. Segunda, my nose is cold. My feet are cold. Where is my camera? Where are the children? Your coat is dirty. Ou seja, minhas mãos estão frias. Meu nariz está frio. Meus pés estão frios. Onde está minha câmera? Onde estão as crianças? Seu casaco está sujo. Muito bem, então fizemos a lição do plural e singular, uma lição que seria interessante que você reveja a tabela, as regras em geral do plural em inglês, ok? Muito obrigado.